Para que servem os marcos do desenvolvimento do bebê? Essa é uma dúvida que você pode ter e é por isso que nesse vídeo eu vou esclarecer essa dúvida de uma vez por todas. Eu sou Rafaela Paiva do Desemped, fisioterapeuta, especialista em bebês e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. Os marcos do desenvolvimento são extremamente importantes para acompanhar o desenvolvimento do bebê e saber se ele está se desenvolvendo bem. E é por isso que nesse vídeo eu vou trazer as 5 principais informações sobre os marcos do desenvolvimento para que você consiga acompanhar o desenvolvimento do seu bebê da forma certa. Então fica aqui comigo até o final. E a primeira coisa que eu preciso falar com vocês é, afinal, o que é esse tal de marco do desenvolvimento? O que são esses marcos do desenvolvimento? Então, os marcos do desenvolvimento se referem à aquisição de novas habilidades que o bebê vai aprendendo ao longo de toda a infância e principalmente nesses 2 primeiros anos de vida. E isso acontece porque o cérebro do bebê está em um processo de crescimento e amadurecimento. O cérebro do bebê não nasce pronto, as células ainda vão crescer e vão ficar mais maduras, ou seja, vão conseguir fazer suas funções de uma forma mais específica. E isso vai fazer com que o bebê aprenda essas novas habilidades. E é por isso que são determinados esses marcos do desenvolvimento, que são as novas habilidades esperadas de acordo com a fase do bebê. E a segunda coisa que eu preciso trazer para vocês é que esses marcos do desenvolvimento, eles servem para acompanhar o desenvolvimento do bebê. Como os marcos se referem ao desenvolvimento do cérebro, ao crescimento e maturação das células, então a partir dessa observação dos marcos do desenvolvimento, a partir da aquisição dessas novas habilidades, a gente consegue saber se o bebê está se desenvolvendo bem ou não. E por isso que é tão importante acompanhar esses marcos do desenvolvimento. Mas eles não se referem somente aos movimentos do bebê. Existem várias áreas do desenvolvimento, então tem a parte das emoções, tem a parte dos pensamentos, tem a linguagem, os comportamentos. Em todas essas áreas do desenvolvimento existem marcos do desenvolvimento esperado. E além disso, uma área pode acabar influenciando a outra. Por isso que a gente precisa ver o desenvolvimento do bebê como um todo e não somente o movimento ou a fala do bebê. A gente precisa entender todo o desenvolvimento do bebê. E se esse vídeo já está sendo bem esclarecedor, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de tudo sobre o desenvolvimento do bebê. E a terceira informação importante que eu preciso trazer aqui para vocês é que esses marcos do desenvolvimento acontecem em um processo de evolução e todos os bebês precisam passar por todos os marcos. Então, para o bebê conseguir fazer um marco do desenvolvimento mais complexo, como o andar, por exemplo, ele precisa passar lá pelo primeiro marco de manter a cabeça firme. Então, o bebê precisa ter o controle da cabeça, depois ele precisa começar a ter o controle das costas e sentar, depois ele precisa se deslocar engatinhando. Então, tudo isso acontece nesse processo de evolução. E por mais que às vezes a gente não perceba um determinado marco do desenvolvimento, para o bebê chegar nesse marco maior, ele precisa ter passado pelo primeiro. Então, todos os bebês têm que passar por esses marcos que são estabelecidos. E é por isso que aqui no canal eu tenho uma playlist onde eu falo sobre a evolução desses movimentos do bebê e também eu tenho uma playlist onde eu falo sobre o desenvolvimento do bebê mês a mês. Então, eu vou deixar na descrição para você ir lá conferir de acordo com a fase que seu bebê está. E a quarta informação importante que eu preciso trazer para vocês é que esses marcos do desenvolvimento, eles são baseados em estudos. Então, não é algo que uma pessoa está falando ou que alguém inventou do nada. Não, foram observados o desenvolvimento de diversos bebês e foi estabelecido esses marcos do desenvolvimento de acordo com a fase, a partir dessa observação e desse estudo do desenvolvimento dos bebês. Então, por isso que é importante que a gente acompanhe esse desenvolvimento do bebê. Então, existem escalas que avaliam o desenvolvimento do bebê baseado nesses estudos para saber se o bebê está se desenvolvendo bem, está se desenvolvendo como esperado. E além disso, a gente sabe que o bebê ele tem uma programação, ele tem ali algo pré-estabelecido para se desenvolver. Mas os estudos atuais já trazem que o bebê ele precisa também dos estímulos ambientais adequados. Não adianta só o bebê ter essa programação e não ter um estímulo adequado para se desenvolver, não ter um ambiente adequado para se desenvolver, que o bebê pode acabar não conseguindo se desenvolver bem e ter prejuízos no seu desenvolvimento. Então é por isso que a família vai ter um importante papel nesse processo, oferecendo um ambiente adequado com os estímulos adequados. Se você quer aprender como estimular seu bebê a cada mês, eu preparei uma aula explicando os 4 passos para você ajudar o seu bebê a se desenvolver sem atraso do 0 aos 24 meses através do método Desemped.
Então é só clicar no link da descrição para você conseguir assistir essa aula. E a quinta e última informação importante que eu preciso trazer aqui sobre os marcos do desenvolvimento é que eles não acontecem de uma forma rígida, ou seja, não é todo bebê que tem que fazer determinado marco, determinado movimento nessa fase e pronto e acabou. Não, existe uma janela de tempo aí que é flexível e respeita essas individualidades do bebê. Então, para ficar mais fácil de entender, o rolar, por exemplo, é um movimento que a gente espera que aconteça dos 4 aos 6 meses. Então, tem essa variação aí, que tem bebê que vai aprender com 4, tem bebê que vai aprender com 5. Então, não é algo rígido, é algo flexível. Já o engatinhar, por exemplo, é um marco do desenvolvimento que é mais complexo e que é esperado que aconteça de 8 até os 11 meses. Então, já tem uma janela de tempo maior. Então, a gente precisa acompanhar esse desenvolvimento do bebê. E se o bebê ele não realizar o marco do desenvolvimento que é esperado para a fase, é importante que a gente busque a ajuda de profissionais para que o bebê tenha uma estimulação adequada e consiga recuperar esse atraso. Então, se você quer saber mais sobre atraso no desenvolvimento, assista também esse vídeo.